Bom, eu andava triste. Eu real tava xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Mas isso não foi do nada, aconteceram vários eventos na minha vida, assim como acontece na de todo mundo, né? Não é exclusividade minha. Mas além de alguns acontecimentos da vida pessoal, digamos assim, também passei por um período aí de muito estresse no meu trabalho. E foram aí uns bons 6 meses em que a coisa tava meio fora do meu controle, como a maior parte das coisas é, né? Fora do nosso controle. Quando a gente tá infeliz numa atividade que a gente faz todos os dias, é muito difícil a gente conseguir manejar todo o resto muito bem. E, enfim, eu até me culpei bastante por não estar conseguindo administrar de maneira melhor, porque todo o resto na minha vida tava ótimo, tirando algumas questões profissionais. Agora eu consigo falar sobre isso porque agora tá tudo bem, as coisas estão resolvidas, mas realmente o estresse foi assim. Eu perdi muito peso em pouco tempo, perdi muito cabelo, ainda tô perdendo, mas já fui no médico, já vi o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que tomar. Mas acontece que alguns gatilhos da nossa vida, do nosso dia a dia, às vezes eles vão se acumulando e vai ficando muito pesado, né? E chega uma hora que a gente, principalmente quem tem tendência à depressão como eu, alguma hora o copo transborda, né? E aí foi isso que aconteceu. Passei, assim, esse final de ano frio, inverno europeu, né, gente? Muita chuva. Passei muito tempo dentro de casa, tentando me recuperar mesmo. Fiquei com meu amor, fazendo comidinhas gostosas, vendo coisas, descansando muito. Porque quando a gente tem, assim, um burnoutzinho básico, é comum a gente ficar com um cansaço meio que sem fim. Eu também fiquei, assim, com uma nebulosidade mental muito grande. Direto, a Luísa tava falando comigo e eu não conseguia me lembrar do que ela tava falando. Simplesmente, meu cérebro apagava. E isso tem muito a ver com estresse. Então, eu tomei esse tempo pra mim. E percebi, a partir de um certo momento, que eu precisava de ajuda. Então, eu tomava o medicamento pra depressão o mesmo desde o começo de 2020. Graças a Deus eu comecei antes da pandemia, mas já fazia 4 anos, né? Então chega uma hora que ele acaba não tendo a mesma resposta na nossa mente e como aconteceram alguns eventos assim, como eu falei, que me deixaram mais estressada, mais desgastada, eu precisei procurar ajuda. Além da terapia que eu faço toda semana, né, há 8 anos, eu fui atrás de uma nova psiquiatra e, enfim, passei por esse processo agora de troca no medicamento e já tô me sentindo bem melhor. E não é só isso que eu fiz, é claro, eu tô seguindo todas as recomendações médicas e fiz muitas mudanças de hábito. Eu tô sóbria, eu tô limpa. Não que eu tivesse alguma questão com o alcoolismo, mas é que realmente não é bom pra quem tem depressão e ansiedade. Enfim, isso é uma coisa generalizada. Não quer dizer que eu não posso mais beber, não quer dizer nada, mas foi um movimento que eu fiz assim. Eu mudei vários outros hábitos também desde o ano passado, priorizando minha saúde mental. Tô fazendo yoga já faz alguns meses, tá sendo muito bom. Enfim, por que eu tô trazendo isso aqui? Porque vocês estão acostumados, quem assiste os meus vídeos tá acostumado a me ver rindo, falando besteira e geralmente viajando. A gente viajou bastante, eu e a Luísa. Nós viajamos bastante ano passado e esse ano eu ainda não mostrei nada aqui. Então sim, eu fiz muita coisa legal e tal. Mas mesmo um alecrim dourado como eu, que tem essa vida privilegiada, morando aqui em Portugal, tendo condição de viajar, tendo meu trabalho, etc. Até eu posso ficar com depressão, né? E acontece. Eu tô falando isso porque existem muitos assuntos que são tabu, né? Acho que saúde mental e medicação para questões de saúde mental é sempre um tabu. E eu sou uma pessoa que me considero muito um case de sucesso na vida, assim, pros meus parâmetros. E mesmo assim, eu passo por isso, eu tive já que tomar uma primeira medicação, agora eu tô trocando, e eu sei que muitas vezes as pessoas à nossa volta nem sempre apoiam, nem sempre tem uma receptividade legal quanto a isso. Eu tenho muita sorte de que as pessoas próximas a mim são super legais, super me apoiam, mas eu já ouvi muito, assim, quando comentei abertamente sobre o fato de que eu tomo medicamento, as pessoas falarem, mas não dá pra depender disso, ou quando é que tu vai tirar, coisas assim. Claro que ninguém quer depender de nada, né? A gente quer ser forte e quer estar sempre feliz e quer estar sempre disposto, mas nem sempre vai ser assim. E tudo bem.
Frase de blogueira. Trocar o medicamento me ajudou bastante a me reequilibrar, porque, querendo ou não, são questões químicas dentro do nosso cérebro, não é falta de vontade, não é preguiça, é um desequilíbrio que acontece aqui dentro. E acho que se eu não falar sobre isso, eu vou estar ocultando uma parte muito importante de quem eu sou e também um dos motivos pelos quais eu não consigo ter a consistência que eu gostaria de ter, a frequência que publicando vídeos no canal. É um teto porque, assim, eu sempre convivi com pessoas que tinham muitas questões de saúde mental. Na verdade, eu sempre tive mais na minha volta pessoas que tinham questões de saúde mental do que pessoas que não tinham. Até porque no mundo de hoje é difícil não ter, né? Mas quando eu conheci a Luísa, por exemplo, ela foi uma mudança, assim, na minha vida, porque ela era uma das poucas pessoas próximas a mim que não estava em depressão ou em crise de ansiedade ou tentando fugir o tempo todo da realidade em que ela estava. E isso foi uma mudança pra mim e também me ajudou a enxergar muita coisa em relação às minhas outras relações com outras pessoas e foi muito esclarecedor e tal. Mas aí eu me dei conta que mesmo tendo sempre pessoas com questões de saúde mental na minha volta, as questões dessas outras pessoas, elas sempre foram mais importantes do que as minhas próprias. E eu não sei se isso acontece contigo também, mas tendo conversas com a minha terapeuta, eu fui descobrindo que isso é uma realidade na minha vida que não é recente, que eu já passei por isso em muitas fases da minha vida, inclusive em algumas que eu nem imaginava. Mas, sei lá, já me relacionei com pessoas com depressão e tal, e aí a depressão do outro era sempre mais importante. E os meus sintomas, quando eles apareciam, eles eram sempre tratados como defeitos meus. Eu tive épocas em que eu estive muito ansiosa. Tive um trabalho, uma época que eu acordava e dormia trabalhando, envolvia muita coisa, um trabalho assim de produção. E eu lembro que nessa época eu falava sem parar. Eu tinha a sensação de que eu não conseguia pensar alguma coisa e não botar pra fora, não falar, sabe? Só que isso era muito cansativo, tanto pra mim quanto para as pessoas que estavam na minha volta. Só que esse também foi um período em que eu estava, além de muito ansiosa e deprimida, eu também estava na fossa, eu estava de luto, que eu havia perdido uma pessoa. Eu tinha recém voltado no meu intercâmbio de au pair e ainda estava em dúvida se eu ia voltar para a Espanha, se eu não ia. Muita coisa aconteceu, assim, fora dos meus planos. A vida me deu vários tapas na cara. Perdi muito da minha ingenuidade nessa época. Enfim, eu tava sofrendo. Eu tava passando por uma época de dor. E aí eu vejo que não fui muito acolhida em relação a isso. Nunca, assim, nenhum ambiente foi até então acolhedor comigo em relação a isso. Eu tinha algumas pessoas próximas que sim, entendiam os meus problemas. Mas elas também tinham os delas, então às vezes não tem muito como a gente se ajudar, sabe? Quando estão as duas pessoas por baixo. E também às vezes tem algumas pessoas que a gente só consegue estar perto quando tá todo mundo por baixo. Se tu começa a melhorar, tu não consegue manter as pessoas por perto, enfim. Muitas questões. Em resumo, tô trazendo esse assunto aqui pra botar na mesa. Sim, tenho problemas de saúde mental, sim, tomo medicamento pra isso, não tenho vergonha nenhuma disso. Inclusive, recomendo que se tu estiver passando por alguma dificuldade ou se tu não estiver bem contigo mesmo, não sabe o que tá acontecendo, tá te sentindo desestimulada, xoxa, capenga, procura ajuda. De repente, conversa com alguém que faz terapia ou que faz um tratamento psiquiátrico, pede uma recomendação ou simplesmente procura numa lista e vai atrás disso. Eu sei que isso também é uma questão de privilégio. Eu, quando comecei a terapia, 8 anos atrás, eu tinha outra condição de vida e eu procurei uma clínica que era de baixo custo. E foi onde eu encontrei a minha terapeuta e ela é maravilhosa e isso me ajuda muito. A terapia, ela é um tratamento, é um negócio que tem que ser contínuo e a gente geralmente procura só quando tá em crise, é normal. Mas quando a gente começa, cara, é tipo um universo que se abre. Porque a gente vai descobrindo tanta coisa sobre a gente mesmo e começa a enxergar, né, através dos caminhos que o terapeuta ou a terapeuta vai criando, a gente começa a enxergar coisas sobre nós, a entender, buscar as coisas e tal. Enfim, é super legal, eu super recomendo. Eu acho que se tu tem condição, ou se tem alguém que pode te ajudar a buscar essa condição, porque às vezes a gente precisa que alguém nos pegue pelo braço e nos leve, né? Vai atrás disso, corre atrás da tua saúde mental, porque isso é muito importante. E assim, novamente, eu sei que eu falo de um lugar de privilégio, mas se tu puder, não deixa ninguém tirar a tua paz, a tua
tranquilidade, a tua paz interior, assim, porque o nosso cérebro, a nossa mente é o motor, é a máquina principal, né, que comanda o nosso corpo, a nossa vida. Então, se teu cérebro não tiver funcionando 100%, não tem como tu operar legal. A gente acaba buscando outras coisas, a gente busca maneiras de se anestesiar, a gente busca maneiras de não pensar no que tá acontecendo, de fugir mesmo da realidade. E a vida é muito da hora. A gente tem muita coisa pra fazer nesse mundo. A gente tem muita conexão pra criar e pra desfazer também. A gente é protagonista da nossa história, da nossa narrativa, então assim, não deixa elementos externos assim te abalarem, faz o possível pra fugir disso. Se tu tiver a possibilidade de te impor, de buscar caminhos, soluções pra ti, faz isso. E presta atenção nas companhias, eu sempre vou falar isso. Presta atenção nas companhias. Não é todo mundo que é capacitado pra olhar pro outro e enxergar as dificuldades, né, que a pessoa tá passando. A depressão, ela se expressa de maneiras muito diferentes. Tô falando especificamente da depressão porque é o que eu tenho conhecimento como paciente, como doente, não como profissional. Não sou nada dessa área, sou interessada. Mas voltando, a depressão, ela se expressa de maneiras muito diferentes em pessoas diferentes. Eu sou total uma depressiva funcional, então eu sempre continuo operando, trabalhando, cumprindo as minhas tarefas, eu consigo seguir a demanda, eu cumpro demandas e conheço muitas pessoas que são assim, conheço pessoas que não conseguem sair da cama, do quarto, conheço pessoas que ficam sem energia social, eu fico bastante sem energia social mesmo. Às vezes a gente fica muito irritado, a gente se sente atacado por nada, assim, parece que tá todo mundo contra nós e nem todo mundo tá capacitado pra olhar pro outro e perceber isso. E às vezes também é questão da gente se colocar vulnerável ali, dizer, olha, eu tô assim porque eu não tô bem, eu não queria estar assim. Cada um tem o seu jeito de se expressar, né? Mas eu acho que se a gente conseguir ser sincero consigo, olhar pro que tá acontecendo e, opa, isso não tá legal, vou precisar de ajuda, o caminho fica um pouquinho mais curto pra gente melhorar. Tá, agora a gente já falou sério bastante aqui. Quero também dizer que não vou prometer vídeo toda semana, porque isso não acontece. Mas eu já tenho aí uns tópicos novos que eu quero trazer aqui pro canal, pensando muito em quem eu sou, na minha realidade e também nas respostas que eu tenho de vocês. Eu recebo bastante comentário, bastante mensagem e eu considero cada uma delas. Eu realmente ouço, porque nós somos uma comunidade pequena, mas é muito legal saber que, sei lá, só porque eu resolvi criar esse canal, ligar a câmera, gravar uns vídeos, eu consigo tocar algumas pessoas de alguma maneira, ajudar as pessoas de alguma forma. E enquanto eu me sentir à vontade com isso, eu vou continuar fazendo. Fiquem de olho aí nos próximos capítulos, porque tem coisa boa por aí. É isso. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.